Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui juntos para alimentar o nosso espírito. Antes de nós começarmos, gostaria de conversar sobre a fé religiosa. A fé religiosa, ela é muito importante. Mesmo aquelas pessoas que não têm nenhuma religião, elas devem alimentar o espírito, principalmente nesse momento de crise no qual estamos vivendo. A crise atual, ela é antes de tudo uma crise moral. Precisamos resgatar os valores morais. Então, convido a todos, mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, mesmo que você não acredite em Deus, mas sente a necessidade de ouvir uma palavra consoladora, uma palavra que renova o nosso coração, uma palavra que seja de bom ânimo, porque estamos passando por toda essa difícil prova que nos trouxe a pandemia. Então, agora vamos para a nossa prece. Te pedimos, Senhor, nosso Deus, Pai Criador, que permita aos espíritos benfeitores que venham neste momento até nós para nos fortalecer, que possamos renovar o nosso espírito, renovar o nosso bom ânimo, lembrando sempre que o Senhor Deus nunca nos abandona, que o Pai de infinita misericórdia possa fazer deste momento um momento de entendimento e de muita paz para todos. Bom, o nosso tema de hoje, estamos vendo o Livro dos Espíritos, a Lei de Igualdade, que é mais uma lei de Deus, mais uma lei imutável. Hoje nós vamos ler as questões de 814 a 816. Lembrando que o Livro dos Espíritos é um questionário. Quem questiona é Allan Kardec e quem responde é a espiritualidade elevada. A doutrina espírita, ela está fundamentada num tripé. É a filosofia, a religião e o evangelho. E a ciência. A ciência indaga, a filosofia conclui e o evangelho ilumina. Então, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro a ser lançado por Allan Kardec, ele é um livro que nos explica o porquê da vida. Todos os nossos questionamentos existenciais estão aqui nesse livro. É um livro que deve ser colocado na cabeceira, lendo com calma, conforme os acontecimentos e as circunstâncias da nossa vida, para o nosso entendimento, para o nosso socorro e para a nossa reflexão. Então, vamos às nossas questões. O nosso tema de hoje é o item 5, provas da riqueza e da miséria. O
que seria a riqueza, né? Isso todo mundo sabe, é aquilo que nós muitas vezes cobiçamos, é todo aquele conforto material, sem ter que se preocupar com o dia de amanhã. É o excesso, né, de dinheiro, bens materiais, é todo o conforto material. E a miséria? Será que nós sabemos o que é a miséria? A miséria é uma prova das mais difíceis, que requer muita paciência e resignação, pois as pessoas nesta condição são aquelas que ficam abaixo da linha da pobreza, são mais do que pobres, são aquelas pessoas que muitas vezes são moradores de rua, que se abrigam, né, embaixo dos tetos, dos viadutos, embaixo das pontes. Nós vemos cada vez mais famílias inteiras com crianças, bebês, morando nesta condição. E muitas vezes, apressados, seguimos em frente sem refletir direito no que essa situação representa. Não devemos nos tornar indiferente a ela, porque não devemos seguir anestesiados diante de um irmão que chegou nessa condição extrema e na condição também de passar fome, de necessitar do alimento e não ter. Nós sabemos que no mundo e no nosso país há pessoas que passam muita fome e muitas acabam até desencarnando por causa da desnutrição. Então, não devemos ficar indiferentes a toda essa situação e muito menos delegar a responsabilidade apenas ao poder público. Estamos num momento em que o desemprego avassala o nosso país e aumenta a cada dia, são milhões e milhões de desempregados. Por isso que é tão importante que cada um de nós faça a sua parte, o que estiver ao seu alcance para amenizar a fome, a miséria, a todo esse sofrimento. Então vamos à nossa primeira questão, é a 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Vamos para a resposta. Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então, antes de reencarnarmos, somos nós que temos a autonomia de escolher as provas que são necessárias para a nossa evolução espiritual. Na condição de desencarnados, a nossa consciência ela se amplia. Então temos uma visão maior do conjunto, porque estando encarnados, nós vamos ficar maldizendo. Por que eu não escolhi a prova da riqueza? Por que eu tive que escolher essa vida que eu levo de penúria? Não é assim que funciona. Desencarnados, nós temos uma consciência maior e temos também o conhecimento do que fomos nas vidas passadas.
Então, escolhemos o que é melhor para nós. É como se nós estivéssemos no topo de uma montanha e desta montanha lá de cima nós temos uma melhor visão do conjunto, de todo o vale lá embaixo. Então, nessa condição de termos uma visão melhor e também com os conselhos dos nossos mentores e benfeitores espirituais, fazemos a escolha para a nossa próxima encarnação. Muitas vezes também, mesmo aqui encarnados, para melhorar a nossa condição, inclusive a nossa condição material, nós também fazemos sacrifícios, né? Nós às vezes temos que trabalhar o dia inteiro e estudar à noite, por exemplo, para que com um diploma de um curso melhor possamos também arrumar um emprego melhor. Então, fazemos sacrifícios para melhorar a nossa condição e também ganhamos o conhecimento, a inteligência e adquirimos valores que vão permanecer conosco, mesmo na hora da nossa morte. Ninguém rouba, ninguém tira de nós a nossa inteligência, os nossos valores morais, as boas obras que aqui fizemos. Então, o estudo, além de nos trazer oportunidades no campo da vida material, ele também faz com que o nosso espírito se desenvolva, evolua, né, através do nosso intelecto. Então, nós sabemos que esses sacrifícios fazem com que a nossa evolução seja mais efetiva. E podemos lembrar também que o nosso amado Mestre Jesus também era muito pobre. Ele tinha todo aquele conhecimento que deixava os sacerdotes, né, boquiabertos, da onde vinha tanta sabedoria, porque ele era filho de um humilde carpinteiro. E Jesus, eu tive a oportunidade de ver como teria sido a casa, a provável casa aonde Jesus habitou. Então, era uma casa pequena, extremamente humilde, foi uma reconstituição de época, e então deu para ver a planta baixa, né? Aquela planta de arquitetura, o seu interior, o que tinha lá dentro de pouquíssima mobília. E para os nossos padrões aqui atuais do século XXI, mesmo para uma pessoa que hoje mora numa comunidade, que hoje mora em uma favela, a casa de Jesus era realmente muito humilde. E vou falar uma coisa, era muito desconfortável para os nossos padrões aqui do século XXI. Na questão 815, qual dessas duas provas é a mais perigosa para a humanidade? A da miséria ou da riqueza? Vamos para a resposta. Tanto uma como outra. A miséria provoca a murmuração
contra a providência divina. E a riqueza leva a todos os excessos. Então, a miséria pode provocar a revolta, lembrando que muitas dessas pessoas, principalmente os moradores de rua, eles estão nessa condição porque muitos são dependentes químicos e acabam na rua, às vezes por vontade própria. Eles saem de suas casas, abandonam suas famílias ou são abandonados por elas. Muitas vezes a família não aguenta aquela situação e esses irmãos também, nós aqui, né, com o entendimento da doutrina espírita, sabemos que sofrem obsessões dos irmãos espirituais não esclarecidos. Então, muitos que estão na condição da miséria também são dependentes químicos. E é uma situação que requer muita resignação e muita paciência. Mas isso não quer dizer que eles estão condenados a viverem assim até o fim de suas vidas. Temos exemplos que muitos conseguiram sair dessa situação. Em relação aos dependentes químicos, há toda uma polêmica sobre a internação compulsória ou não. Então, uns dizem que ela é mais eficaz e outros dizem que não, que a pessoa que é internada contra a vontade não termina o tratamento. E outros nos trazem depoimentos que, se fosse pela vontade deles, jamais teriam aceito, mas que acabam se curando, mesmo sendo internados contra a vontade. Depois, quando sóbrios, acabam cooperando com o tratamento e se curando e voltando para as suas famílias. Então, esta é mais uma reflexão para nós. E o que podemos fazer junto ao poder público quanto a toda esta questão social. E a prova da riqueza, nós sabemos bem que ela nos oferece maiores tentações, porque ela aguça em nós, né, o orgulho, a vaidade, aquela história, você sabe com quem você está falando, e chega num momento em que a pessoa ela perde totalmente a noção. Quanto mais ela tem, mais ela acumula. Então ela acaba tendo necessidades que na realidade ela não tem. Daí que os nossos irmãos falam que é uma prova que leva a todos os excessos. Na questão 816, nos traz assim: se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Eis a resposta: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável, mas as suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Então, ele inventa necessidades
que na verdade ele não tem. Vai vivendo e acumulando o supérfluo que seria tão necessário para tanta gente. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre o semelhante são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 24. No Evangelho encontramos diversas passagens onde Jesus fala sobre a riqueza e o desapego que devemos ter em relação a ela. Eu escolhi uma passagem que fala de Zaqueu. O Zaqueu, ele era um publicano, né? Então, a passagem nos traz o seguinte: e tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade e havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão. Ele era de baixa estatura, então ele correu à frente e subiu numa árvore para ver se Jesus passaria por ali. Então, o Zaqueu, ele não tinha fotografia de Jesus naquela época, né, gente? Então, como é que ele ia saber quem que era Jesus? E ele lá de cima da árvore, Jesus passou por ele, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje vou ficar na sua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de pecador? Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou restituir-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, a história do Zaqueu é muito bonito, porque na época de Jesus, o Império Romano dominava uma imensa extensão de terras e inúmeros povos, inclusive os judeus, de quem exigiam
pesados impostos. Olha, gente, pesados impostos. Vejam como o Evangelho de Jesus é atual. Então, lá em Jericó, aonde Jesus entrou para fazer a evangelização do povo, para levar a boa nova, tinha um posto de fiscalização. E ali havia, então, uma concentração de publicanos, que eram os cobradores de impostos. E o Zaqueu era o chefe dos publicanos, né? E eles eram muito mal vistos, porque eles eram detestados por causa das cobranças extorsivas, e eles eram marginalizados, tinham péssima reputação perante o povo, porque eles eram considerados traidores da própria raça. Embora entre eles houvessem pessoas honestas, né, eles tinham essa péssima reputação. E eles eram impedidos até de ocupar certas funções, eram excluídos dos cultos nas sinagogas, e até a sua família era repudiada pela sociedade. Então, o Zaqueu, ele era um judeu muito rico, e ele acabou acumulando uma riqueza de modo fraudulento. Olha como esse evangelho é atual, gente. Mas o bonito do Zaqueu é o arrependimento. E mais bonito ainda é a reparação de seu erro, né? Ele acaba ficando arrependido e ele tem a coragem de reparar o seu erro. Então ele diz que ele, além de devolver a quantia, o dinheiro para as pessoas que ele prejudicou, ele ainda vai multiplicar esse valor por 4. Então, na verdade, ele está dando ali uma espécie de indenização moral. E ele estava naquela tentativa desesperada de se aproximar de Jesus, porque isso demonstra que interiormente ele estava muito infeliz, né? Que ele ansiava por uma mudança, ele havia despertado. E muitos de nossos irmãos hoje que estão passando pela prova da riqueza, com essa crise, com essa pandemia, também despertaram. Tem famílias que doaram para a pandemia, para ajudar na pandemia, muito dinheiro. Então, nós temos um irmão que doou 1 bilhão de reais. Eu disse 1 bi de biscoito. Tem uma outra família que doou 50 milhões de reais. Tem uma outra pessoa que fez um grande prejuízo, fez parte da Operação Lava Jato, né? Acabou presa, e essa pessoa recentemente ela doou 700 milhões de reais para ajudar na pandemia, né? Para ajudar na luta contra a pandemia. Então, são irmãos que muitas vezes alguns acumularam uma riqueza totalmente honesta, fruto do suor, do seu trabalho, e outros não, mas
que também despertaram, porque nós que somos aposentados, assalariados, não temos nem noção do que seja todo esse montante de dinheiro. Então, são muitas vezes Zaqueus dos tempos atuais. Então, Jesus seja louvado, que apareçam muitos outros Zaqueus para ajudar o mundo nesse momento de crise. E para encerrarmos, eu gostaria de citar aqui no livro O Céu e o Inferno a história da Condessa Paula. A Condessa Paula, ela dá o seu depoimento nesse livro, que é um livro onde os desencarnados contam as suas experiências terrenas e as suas atuais experiências lá no plano espiritual. É um livro muito interessante, para quem quiser ler, vale muito a pena. E a Condessa Paula era uma jovem rica que desencarnou aos 36 anos de idade, e ela tinha muitas qualidades assim intelectuais e morais. Ela acabou usando a sua riqueza em benefício da caridade, em socorro aos miseráveis, aos desesperados, aos doentes e aflitos. E ela ainda levava a filha junto, para que a filha adolescente também já fosse aprendendo esse exercício maravilhoso de praticar a caridade, de doar-se. Então ela largava todo aquele luxo em que vivia, colocava um vestido mais humilde e ia fazer a sua beneficência. Ela lembra que ela tinha como, devido à sua alta posição, social, ela tinha umas obrigações, porque o marido dela ocupava um alto cargo. Então ela tinha umas exigências lá da posição dela de condessa, mas ela sempre arrumava tempo para a prática da caridade. E mesmo na riqueza, ela evitava sempre o desperdício. Então ela nos conta que ela primeiro, antes de escolher a prova da riqueza, ela passou por várias encarnações enfrentando a prova da miséria. E só quando ela se sentiu fortalecida que ela escolheu a prova da fortuna, porque ela nos traz também que é a prova mais perigosa. E antes dela encarnar, ela primeiro se sentiu fortalecida e para não falhar, para não sucumbir. Então Deus fez, ajudou, ela nos conta, a amparou nessas suas boas intenções e ela teve a graça de viver essa sua última encarnação na riqueza e obter êxito. Então ela manda um recadinho assim para nós: como eu, tereis também a vossa prova da riqueza, mas não nos apresseis em pedi-la,
muito cedo. E vós outros que sois ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna eterna, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Que assim seja. Então, meus irmãos, encerrando, agradeço muito a atenção de todos e peço a Deus, nosso Pai, que abençoe a todos nós, que nos fortaleça, que possamos usufruir da sua paz. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima.